Boa noite, eu me chamo Lucas e resolvi escrever essa história que aconteceu comigo em Formoso, no município de Goiás, no ano de 1998. Já tem 20 anos desde o acontecido. Hoje eu estou em Goiânia, pois por causa do meu trabalho eu vivo sempre me mudando. Eu sou vaqueiro por experiência e sempre trabalhei em vacarias cuidando de animais. E quando passei esse tempo nesse sítio no interior em questão, eu quase perdi a minha vida para uma criatura que cismou comigo. Essa questão toda começou quando em uma madrugada eu acordei com um barulho estranho no curral das vacas e uma agitação medonha. A casa que eu ficava era bem próxima ao lugar dos animais e facilitava muito qualquer emergência que acontecesse, e foi isso que aconteceu nessa noite. Eu tenho um sono leve e quando eu durmo eu fico sempre alerta. E nessa madrugada, eu ouvi um barulho grande vindo do lado do curral e me coloquei de pé ligeiro para ver o que era. Eu peguei a minha foice e abri a porta ainda no escuro. Eu saí às pressas para não deixar que algum animal ferissem as vacas, e quando estava me aproximando, eu ouvi que alguma coisa se debatia lá no curral. E na hora, eu pensei que fosse alguma vaca que estava ferida tentando se levantar e corri para ajudar. Mas me precipitei demais antes de ter pensado no que poderia ser. E quando me aproximei, eu já saí de encontro com uma criatura se debatendo e vi que não era uma vaca. Mas se não era uma vaca, então deveria ser uma onça ou qualquer outro bicho que entrou ali dentro. Na dúvida, eu cheguei com tudo e dei um grito, ao mesmo tempo que dei um golpe de foice no cercado, só para assustar o que quer que fosse. E quando eu fiz isso, de repente se levantou um bicho horrível e pulou o cercado. Aquela coisa se assustou com o meu grito e o barulho do golpe da foice na madeira da cerca. E eu juro que aquilo quase era do tamanho de uma vaca. Eu ainda vi os olhos amarelos e o pelo escuro feito carvão, fedendo a um cheiro que eu nunca soube dizer qual era. Se eu soubesse o que era aquilo, eu tinha ido de espingarda, pois eu quase fui atacado por aquela besta. E quando aquele bicho caiu do outro lado do cercado, ele saiu na carreira por dentro do mato, quebrando tudo com a força das trevas, pois aquilo não era deste mundo. Aí eu fiquei mudo sem poder falar e nem me mexer de susto. E depois que passou o susto, eu voltei para casa e peguei uma arma e um lampião a gás para ver as vacas. E graças a Deus estavam todas bem, e eu não tive nenhum prejuízo, porque se eu perco algum animal, o patrão descontaria tudo do meu salário. E no outro dia, eu contei para o patrão, e ele disse que aquilo era um lobisomem. A casa dele ficava distante do curral e não teve como ouvir os barulhos. Eu levei ele para ver as marcas no chão e o rastro no mato que o bicho deixou, e o patrão resolveu me dar uma espingarda de cartucho para defender melhor os bichos dele. A espingarda que eu tinha era só para afugentar alguma onça ou caçar passarinhos. Ela não servia para se defender ou brigar com um bicho daquele tamanho. E se eu tivesse enfrentado o lobisomem, eu tinha que atirar e acertar em cheio em um canto mortal, pois se eu errasse, eu estava lascado. Pois bem, se passou um mês, e de novo eu passei por outro perrengue de madrugada. Parece mentira, mas da primeira vez que aconteceu eu fiquei esperto e passei a andar com a espingarda de cartucho para todos os cantos quando começava a escurecer. Eu podia estar onde tivesse. Eu corria e me armava para não ser pego desprevenido. Mas às vezes eu acabava o serviço mais cedo e me trancava dentro de casa com lampiões apagados. Mas nesse dia eu dei azar e esqueci a espingarda e estava com o meu facão. Eu passei o mês todo esperando aquele bicho, mas justamente na noite em que eu baixei a guarda, eu fui surpreendido pela criatura. Nas terras da vacaria tinha uma estradinha que levava até a casa do patrão, e eu passava lá quase todas as noites. E na semana que eu passei aquele sufoco,
Eu senti que próximo a uma árvore grande que ficava na beira da estrada, aparecia o mesmo cheiro que eu senti na noite em que eu vi aquela criatura. Só que eu não via nada, mas senti esse cheiro toda vez que eu passei ali até o dia em questão. Eu voltava da casa do patrão por volta das 20 horas. Ainda era cedo, pois a estrada era dentro das terras. Eu não tinha receio nenhum de andar por lá, mas quando eu estava quase chegando em casa e passava perto de uma grande árvore, então o meu cavalo sentiu alguma coisa e brecou assustado na estrada. Bem, eu não desconfiei que ele visse algo. Então eu bati com o chicote para ele continuar e não parar ali naquele escuro. Mas não teve jeito do cavalo me obedecer. Ele ficou trotando e rodando na estrada. Eu fiquei alguns minutos nessa teimosia com o cavalo, sem entender o que estava acontecendo. Até que de repente eu senti de olhar para o lado do mato, e quando olhei em direção à mata, eu vi aquele vulto grande, com olhos amarelos, se aproximando de mim. E foi Deus que me mostrou onde o bicho estava, porque eu ia ser atacado sem nem ver de onde ele vinha. Eu dei uma ré no cavalo e virei voltando, e graças a Deus ele atendeu, e fomos embora de volta para a casa do patrão. E quando olhei para trás, o tal lobisomem já estava no meio da estrada, me olhando como que quem pensa: dessa vez tu escapou. Eu cheguei branco na casa do patrão, pois pensa em um bicho que parece que saiu dos infernos. Os seus olhos eram grandes e amarelos que pareciam lâmpadas no escuro, e ele ainda ficava de pé que nem gente. O patrão voltou comigo armado até os dentes, mas não teve nem mais sinal daquele bicho novamente. E depois disso eu fiquei pensando que aquela besta sabia que eu estava desarmado, pois durante o mês inteiro eu passei por aquela estrada e o cavalo nunca sentiu nada. Mas no dia que eu baixei a guarda e esqueci a espingarda, o bicho viu e pensou que aquele era o dia de me pegar. E desde aquela noite eu não andei mais desarmado e também não vi mais nada por aquelas terras. O povo dizia que era alguém que se transformava naquilo e corria por 7 noites em 7 cemitérios. Já eu acreditava que aquele bicho também era encantado e podia ficar invisível no escuro das matas. Eu falo isso porque eu sinto que eu fui vigiado por 6 dias enquanto passava por ali. Eu saí de lá e nunca mais vi aquele lobisomem. Mas a história que eu contei é a mais pura verdade sobre o que eu passei ali na época em que trabalhei na fazenda em Formoso, que fica no estado de Goiás. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marcelo Santos, eu tenho 51 anos e hoje moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com os meus filhos em uma oficina de moto há mais de 10 anos. Mas antes, eu morava em São Raimundo Nonato, um município do interior, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Lugar muito bonito, do povo elegante e trabalhador, mas também cheio de mistérios, principalmente com aqueles que não têm respeito com as coisas que não conhecem. Quando eu era mais jovem e nem tinha filhos ainda, eu morava em uma casa do lado do meu avô, e logo quando eu casei, ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha simples para não ficar morando de aluguel. E com o tempo, eu fui ajeitando ela como eu queria. Com a convivência, eu fui notando que o meu avô tinha os costumes um pouco estranhos, que para ele pareciam bem normais. Ele sempre gostou de fumar um cachimbo, então ele ia até o quintal, sentava, acendia e ficava um bom tempo só olhando para a mata que tinha atrás da nossa casa. E sempre que levantava para entrar, ele pegava um saquinho de fumo, enrolava em um papel e jogava lá na mata. Então, dava as costas e saía.
Ele sempre fazia a mesma coisa todas as vezes que ia lá fora fumar. E eu, vendo aquilo, um dia eu me sentei perto dele para ver se ele faria na minha frente. E assim, eu teria uma desculpa para perguntar o porquê dele fazer isso toda vez. Então, ele fumou, e antes de se levantar, ele pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou lá dentro da mata. E na hora que ele jogou, eu perguntei o porquê que ele fazia isso. Então ele me falou: "Você já ficou perdido no meio do mato?" Eu respondi que não. "Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer?" "Porque eu já, e foi nessa mata aí, ó. E desde então, eu costumo respeitar quem vive nela, mesmo que a coisa não venha até aqui. Mas eu sempre deixo algo para o caso daquilo vir." "Ele quem, vô?" eu perguntei. "O Caipora. Uma noite eu quase morro de tanto que apanhei dele. E não desejo que passei para ninguém, porque o bicho é perverso." Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Então pedi que ele me contasse que história era essa de Caipora. Então ele me contou. Há muitos anos eu vivia dentro dessas matas, atrás de caça. E uma vez eu encontrei um caçador desses que matou por maldade. E ele tinha matado uma fêmea de tatu e os seus filhotes. E ainda estava se gabando por causa disso. Eu tive vontade de meter um tiro nele, mas deixei que ele se fosse. Perdi até a vontade de caçar. Então, quando estava voltando para casa, eu encontrei os tatus que o homem tinha matado e eles estavam ali jogados no chão. E na hora eu pensei: olha aí, matou os bichos só por matar e ainda deixou aqui no chão. Eu olhei em volta para ver se o via, e quando vi, ele estava correndo na minha direção e gritando que eu corresse também. Na hora, eu pensei que tinha uma onça atrás dele, então comecei a correr. Corremos para dentro da mata, e eu gritando para o homem perguntando o que estava acontecendo. E uns minutos depois, eu parei quase sem fôlego e perguntei novamente do que nós estávamos correndo. Então ele respondeu: tinha uma onça atrás de mim. Mas você viu ela? Eu perguntei. Não, respondeu o homem. Mas eu escutei ela rosnar. Eu olhei com uma raiva sem tamanho para o homem e comecei a voltar para casa. Porém, um rosnado mais à frente me fez parar na hora. Tinha um grande animal escondido ali com toda certeza. Então comecei a me afastar para dar a volta, só que o rosnado continuava. E o problema é que nós não vimos que animal estava fazendo aquilo. Eu comecei a andar para a minha esquerda, sempre me afastando do rosnado. Só que um assobio alto começou na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda parte. E sem perceber, eu fui entrando cada vez mais na mata e me afastando da trilha que me levaria para casa. A noite foi chegando. O homem e eu ainda estávamos tentando achar o caminho de volta. E sempre seguidos por aquele maldito assobio que estava nos deixando surdo. E foi quando eu senti que algo me deu como se fosse uma chicotada bem nas pernas. Eu caí no chão com a pancada e as minhas pernas ardiam com a força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar e já levou uma bem nas costas. E foi aí que começou o terror. Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver. Só escutávamos os passos correndo à nossa volta e as pancadas logo em seguida. Uma hora, os passos estavam no chão e outra parecia que estava pulando nos galhos das árvores. E de lá para cá, sempre com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para salvar as nossas vidas e o homem que estava comigo falou: é o Caipora, com certeza. Ele então soltou tudo o que estava carregando e me mandou fazer o mesmo. Então eu deixei tudo lá. A minha arma, faca, água,
e um pouco de comida e fumo que eu sempre levava. E quando eu soltei tudo, o assobio foi ficando mais longe e mais longe, até que conseguimos achar o caminho de volta. E eu, graças a Deus, consegui chegar em casa. E quando a sua avó me viu, ela tomou um susto que quase passou mal. As minhas roupas estavam todas rasgadas e a pele, onde eu tinha recebido as pancadas, estava toda inchada e bem avermelhada. Eu fiquei dias deitado para me recuperar e até febre me deu por conta das pancadas, mas eu consegui ficar bem. O homem que estava comigo, eu não sei que destino ele teve, mas foi por causa dele que eu quase morri naquela noite. A minha arma e as outras coisas eu nunca mais voltei para buscar. E toda vez que fico perto dessa mata, eu deixo um fumo e respeito o espírito que vive aí e que quase me matou. Bem, essa foi a história do meu avô. E hoje, trabalhando aqui na oficina, é até difícil de acreditar nessas histórias por conta da correria que é viver em uma grande cidade. Mas no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas sobrenaturais que fariam qualquer um se arrepiar. O meu avô ia pagando por um erro que nem mesmo ele cometeu, mas por um milagre ele sobreviveu. Bem, outros podem não ter tido a mesma sorte. Então, muito cuidado com o que não conhecem, principalmente o que está aí dentro dessas matas. Boa noite. Este relato não é sobre mim, mas é uma história que eu sempre ouvi da minha mãe e da minha tia Laura. Elas me contavam muitos causos assustadores do tempo em que elas eram moças, e eu não esqueci de nenhuma. Eu acredito que essas histórias me traumatizaram de certa forma, depois que eu notei que eu só lembro de coisas que me deram medo. A minha mãe nasceu em uma pequena cabana às margens do rio Grajaú, próximo de Santa Bárbara, no Maranhão, e foi lá que tudo isso aconteceu. Na época, viviam os meus avós e os seus filhos, que basicamente retiravam seus sustentos do que pescavam no rio. E dos 3 filhos deles, todos passaram por momentos que eu posso dizer bem assustadores. A minha mãe falava que quase foi carregada por um homem que dizia ela que tinha saído do rio. Já os meus tios, pelo que fiquei sabendo, eles também viveram situações bastante complicadas. Um deles conta que tinha o costume de tomar banho de madrugada no rio. Bem, a minha mãe não estava nesse dia, mas a minha tia Laura e o meu tio Carlos estavam na beiradinha das águas tomando banho, e já estava ficando escuro, e Laura notou algo estranho no meio do rio e perguntou o que era aquilo. Carlos olhou e disse que se tratava de um tronco de uma árvore qualquer. E momentos depois, novamente a Laura chamou a atenção do seu irmão, pois o tronco parecia estar mais perto e aquilo já estava dando medo nela. Carlos, sem sequer olhar para o rio, ele mandou ela ficar quieta e acabar logo de tomar banho para voltarem para casa. A minha tia insistiu que ali nunca teve tronco de árvore antes. E quando Carlos se virou para ver do que se tratava, ele percebeu que na verdade aquilo se parecia com um tronco de árvore que estava se mexendo contra a correnteza. Não parecia com nenhum animal, pois estava ereto, na posição de uma pessoa. E como já estava escuro, só pôde ver que aquilo tinha braços, mas não pôde garantir que tinha cabeça. Carlos sentiu um medo imenso e que tinha que sair dali com a sua irmã o mais rápido possível. E os dois chegaram pálidos em casa, gritando e chorando, e dizendo que a entidade queria pegá-los no rio. E quando os meus avós viram os dois naquela situação, correram para acudi-los e tentaram acalmá-los, mas os meus tios não conseguiram falar direito devido ao medo. E mais tarde, depois de muita conversa,
A minha avó ficou desconfiada que aquilo não era coisa desse mundo. E depois daquele acontecimento, todos foram proibidos de tomar banho sozinhos à noite. E meses depois, quando já tinham esquecido aquele susto, o meu tio Carlos estava jantando e ouviu o cachorro latir desesperadamente na parte de trás da casa. E como já estava acabando de comer, ele decidiu juntar todos os restos e levar para o animal, que parecia estar faminto. E quando saiu na porta da cozinha, ele lembrou de pegar a lamparina para iluminar a escuridão que fazia. E Carlos conta que quando saiu e virou a luz para o lado do cão, ele viu um vulto de um homem caminhando a poucos metros e indo em direção ao rio. E nessa hora, as suas pernas ficaram pesadas, e ele conta que parecia uma pessoa que caminhava e ficava maior à medida que se aproximava das águas. Era a forma distorcida de um homem, mas por causa da escuridão, ele só viu aquele vulto entrar nas águas novamente. Bem, por insistência da minha avó, o meu avô ele foi atrás de um senhor que fazia reza e curava pessoas. O velho, depois de receber o meu avô, ele imergiu em uma série de rituais misteriosos. Ele murmurou palavras estranhas e começou a tremer, enquanto o suor escorria do seu rosto enrugado. E finalmente, o rezador falou em uma língua estranha, olhando profundamente nos olhos do meu avô. Ele descreveu uma visão aterradora, como uma oca de índios com uma fumaça negra e algo mais. Algo que ele não podia revelar naquele momento. Mas o meu avô disse que não gostava de segredos e pressionou o velho para que lhe contasse tudo. Então, o velho rezador cedeu, revelando que era o espírito do caboclo da água que estava atormentando a sua família, e a entidade desejava o sangue da sua família. E quando meu avô ouviu isso, ele não disse mais nada e voltou para casa. Essa era a história que ele contou. A minha família não saíram imediatamente daquele lugar como o rezador havia aconselhado. O meu avô foi mais rígido na proibição dos filhos e disse que nenhum deles deveriam ir mais até o rio. E se quisessem tomar banho, usassem um tanque que ficava longe do rio, mas próximo da casa. E todos o obedeceram, e passou um bom tempo sem que eles vissem aquela coisa que vinha do rio. Anos mais tarde, a minha mãe e a minha tia já eram moças. O meu tio era um rapaz que ajudava o meu avô nas plantações. E em uma noite, a minha avó e a minha tia Laura estavam para o lado do galinheiro, que ficava a alguns metros da casa, limpando a galinha para prepararem a janta. E minha mãe tinha ficado na cozinha, observando as panelas que estavam no fogão a lenha. E de repente, ela escuta a voz do meu avô a chamando do lado de fora, e respondeu de dentro da casa que já estava indo. E quando chegou na porta, ela viu que o seu pai estava a poucos metros dela, porém de costas. E de acordo com o que ela disse, o seu pai perguntou o que ela estava fazendo ali, pois a sua mãe a chamava para ajudá-la com a galinha. A minha mãe respondeu que já estava indo e queria apenas tampar as panelas que estavam no fogão. Então, em seguida, ela acompanhou seu pai em direção à sua mãe. E no caminho, ela achou estranho, pois o seu pai não se virava para ela e ela não conseguia ver o seu rosto. E apesar da escuridão da noite, ainda assim, era possível enxergar um pouco o que estava ao redor. E quando passaram próximo ao rio, a minha mãe percebeu que não estava sendo levada em direção à minha avó, e sim em direção ao rio. Ela viu que aquele homem que ela acreditava ser o seu pai tinha apenas as costas dele. E quando a lua clareou mais um pouco, ela viu que a frente daquele homem era horrível, e o medo foi muito grande naquela hora. E quando ela descreve essa parte,
Ela diz que os seus olhos eram parecidos com os de peixes, grandes e vermelhos. Aquela entidade tinha copiado o jeito das costas do seu pai, e aquilo estava a levando para o fundo do rio. Ela dizia que a coisa não se virava para ela, para que assim ela não pudesse ver a sua verdadeira forma e nem o seu rosto. O desespero dela foi grande nessa hora que ela gritou e saiu correndo em direção à sua mãe. E então ela chegou apavorada até a sua mãe e disse: "Um bicho feio, mãe, um bicho feio quis me pegar. Ele assumiu a aparência do meu pai, mas eu olhei de relance e eu pude ver que não era o papai." Todos entraram e trancaram as portas e janelas da casa. O meu avô e o meu tio Carlos só chegaram meia hora depois do ocorrido e ficaram sabendo do que havia acontecido. A minha mãe, ela adoeceu de medo. Depois disso, a minha avó fez muita pressão para ir embora dali e finalmente o meu avô decidiu abandonar a casa e mudar para Bacabal. E lá conseguiu outro serviço e mudaram de novo. E dessa vez para Esperantina, no Piauí. A minha mãe até hoje tem medo de rios e lagos, e eu acho que esse é o trauma dela. Eu, graças a Deus, eu nunca vi nada, e não quero passar de jeito nenhum pelo que a minha mãe e os meus tios passaram naquelas águas misteriosas dos rios do Maranhão. Boa noite. Boa noite, eu me chamo André Matos e atualmente eu moro em Manaus, no Amazonas, mas a história que eu vou contar aconteceu quando eu ainda morava na minha cidade natal, uma cidade do interior de Minas chamada Curvelo. O meu pai era dono de algumas carretas e sempre trabalhou com o transporte de cargas. E quando me tornei adulto, eu tirei a minha CNH e comecei a fazer algumas viagens em uma das carretas do meu pai, seguindo o negócio da família, e atualmente estou aposentado. Mas vez ou outra estou viajando para Maceió para visitar o meu amigo José Arthur. E foi no ano de 1990, quando estava no meu primeiro ano como carreteiro, que essa história aconteceu. Como jovem, às vezes eu era um pouco imprudente em minhas ações, e foi em uma dessas situações que eu quase paguei com a minha própria vida. Nesse ano, eu estava fazendo uma mudança de Maceió para Arapiraca, ambas em Alagoas. Só que ao chegar lá, apareceu uma carga de defensivos agrícolas para ser entregue em uma fazenda localizada em Januária, Minas Gerais. Eu carreguei o caminhão e caí na estrada rumo à fazenda, mesmo sabendo que passaria várias noites na estrada. Tudo corria bem. Eu já estava em Minas e parei o caminhão para abastecer em um posto de beira de estrada. Perguntei ao frentista se ele conhecia a fazenda onde eu estava querendo chegar, e ele disse que sim. Falou que a fazenda ficava depois do Sesc, e logo eu chegaria na fazenda Vista da Serra. Mas ele me aconselhou a esperar amanhecer, pois já era tarde da noite, e a estrada, além de deserta, era bastante perigosa. As pessoas do lugar evitavam passar por lá devido ao histórico de assaltos e ocorrências de fenômenos estranhos e sobrenaturais. E no entanto, como eu falei no início da história, quando se é jovem, você não mede as consequências de suas atitudes. E mesmo o frentista que conhecia o lugar, me falando que seria perigoso, eu acabei indo. Naquele momento, eu queria entregar logo os produtos, e quanto mais rápido eu chegasse no meu destino, mais rápido eu voltaria para casa. Terminei de abastecer, e o frentista disse que eu pegasse uma estrada de terra, e no fim dela eu chegaria na fazenda. Então, lá fui eu na estrada, o jovem imprudente no meio do nada. Cheguei na estrada de terra e comecei a andar por ela. Era só mato por todos os lados e uma cerca separando a estrada do capim alto. Estava tudo tranquilo,
Até que aconteceu a última coisa que eu esperava. Isso mesmo, um pneu furado no meio daquela estrada escura que eu nunca tinha passado na vida. Eu desci da carreta e fui ver qual pneu tinha furado, e era o pneu que ficava no último eixo do lado direito. Ou seja, para trocá-lo, eu teria que ficar próximo à cerca. Bem, eu peguei as ferramentas e o meu revólver 38, que eu sempre levo comigo, porque nunca se sabe o que se pode encontrar nessas estradas. Eu peguei o revólver e botei na cintura e fui trocar o pneu. Confesso que estava com muito medo de estar ali, pois o risco de assalto era muito grande. E mesmo com o revólver, eu poderia ser surpreendido. Eu consegui trocar o pneu e recolher as ferramentas. Estava voltando até a cabine, quando escutei uns barulhos que vinham do capim que tinham do outro lado da cerca. Eu nem fiquei enrolando muito e já fui logo falando. Quem é que tá aí? Se for ladrão, saia logo, senão eu vou atirar. Só que aquilo que estava se mexendo lá não respondeu. Então, eu pensei que poderia ser um jumento ou coisa do tipo. Só que eu não conseguia ver, pois o capim era aquele capim chamado elefante. Ele é bem alto, tipo uns 2 metros, e ficava muito difícil ver alguém que estivesse entre eles. Eu voltei a vista em direção da porta da cabine, e o que estava no capim começou a andar como se estivesse vindo na minha direção. Eu não pensei muito, e já dei 3 tiros na direção do capim, e foi então que de lá, um animal negro pulou a cerca, e ficou só a alguns metros de onde eu estava. Ora parecia um cachorro, e ora parecia um macaco grande. Ficou de pé me olhando, e a minha vontade era de atirar, só que eu já tinha gasto 3 balas, então eu fiquei esperando a reação dele para só então meter bala. Ele ficou me encarando um bom tempo, e eu sem mexer um músculo, só esperando o bote. Então o bicho desceu das 2 patas, e ficou como um cachorro normal, só me olhando. Daí eu comecei a andar de lado, devagar, e com a arma sempre apontada caso ele pulasse. Eu fui andando e coloquei a mão na maçaneta da porta para entrar na cabine, e foi nessa hora que o bicho armou o bote para tentar me pegar. Ele veio na minha direção e eu atirei. Ele estava a uns 3 metros de mim quando a bala pegou. Ele soltou um urro, deu meia volta, pulando para dentro do capim novamente. Eu entrei na cabine e liguei o caminhão para sair rápido dali. Só que a carreta estava muito pesada por causa da carga e não tinha como ela pegar a velocidade. Eu passava as marchas e a carreta não pegava uma velocidade boa por causa do peso. E quando eu olhei, eu vi o capim baixando à medida que a carreta andava. E era o bicho que vinha me seguindo mesmo depois de levar um tiro. Ele ficou me seguindo por um bom tempo, até que a carreta pegou uma velocidade e ele ficou para trás. Eu cheguei na fazenda e fui de encontro ao rapaz, que era encarregado de receber as mercadorias. Ele conferiu. Eu acabei contando a ele que tinha passado por uma situação muito estranha na estrada. Ele disse que acreditava, pois já tinha escutado alguns relatos de pessoas que também viram essa criatura. Ele disse que depois de escutar a minha história, ele ficaria mais atento, principalmente à noite. O caminhão foi descarregado e eu peguei a estrada novamente rumo à minha casa. E depois, eu ainda tive outras experiências sobrenaturais nessas estradas, mas nada parecido com o que vi naquela noite. E nunca mais fui imprudente ao ponto de arriscar a minha vida, e foi preciso quase morrer para que eu aprendesse a lição. A segurança em primeiro lugar. Boa noite.
Boa noite, me chamo Marcos Silva, sou natural de Teresina, no Piauí, e esta é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro com mais de 40 anos de profissão nas estradas. Eu já vi muita coisa e também ouvi muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vinham do nada, casas assombradas na beira da pista e mulheres que apareciam pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que daria para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. No entanto, eu tenho uma em particular que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já estava aposentado na época, mas continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que fiz para Recife e estava muito cansado. Estava indo para casa quando o meu antigo chefe, na época, perguntou se eu não queria uma carga para entregar em Minas Gerais, na cidade de Januária, que fica ao norte do estado. Bem, eu aceitei, mas eu disse que precisava passar em casa antes. Eu fui correndo até em casa, peguei algumas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem eu passaria alguns dias em casa. E após algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Eu dirigi por horas e ainda estava exausto da última viagem. Eu só queria encontrar um lugar para passar a noite. Bem, eu estava em uma estrada deserta. Era uma escuridão total. E vez ou outra, eu tinha a impressão de ver um vislumbre de algo aos arredores da pista, mas me concentrei na estrada. E bem por volta das 21 horas, eu avistei um velho posto de gasolina e resolvi pernoitar lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais dois que já estavam lá para passarem a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, com casas dispersas no entorno e uma mata que se estendia por quilômetros. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e eu me juntei a eles. Ficamos conversando até às 23 horas, e quando deu esse horário, chegou um vigia noturno que trabalhava no posto. Os dois frentistas foram embora, e o vigia noturno não estava armado. Ele carregava apenas um pedaço de pau para sua segurança. O ambiente era tranquilo, mas o vigia veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava embaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine. Eu me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia da mesma forma que eu, e quando o vigia notou isso, ele nos alertou que talvez fosse melhor dormir dentro da cabine, pois o lugar poderia ser perigoso à noite. Eu perguntei se havia bandidos ou algo do tipo por ali, e ele contou uma história muito estranha. Ele disse: "Na semana passada, eu estava dentro daquela sala quando ouvi cachorros latindo incessantemente. Eles simplesmente não paravam. E quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, algo que parecia um enorme cão, do tamanho de um homem, ele saiu correndo para aquela mata ali, ó. A criatura era gigantesca e não era um ser humano, e nem parecia um cachorro, mas era muito maior." Quando ele nos contou isso, começamos a rir, e eu disse que estávamos acostumados a ouvir histórias como aquela o tempo todo. Ele respondeu: "Tudo bem então, façam como quiserem." Ele fumou um cigarro e foi se deitar em sua sala. Eu fiquei um pouco mais na conversa com os outros caminhoneiros, e quando era mais ou menos meia-noite, eu fui deitar em minha rede sob o caminhão. Um dos outros caminhoneiros também deitou da mesma forma que eu, enquanto o terceiro, ele preferiu dormir dentro da cabine.
O vigia noturno estava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que acontecia durante a noite, e já estávamos dormindo quando ouvi latidos de cachorros, mas não liguei muito e voltei a dormir. Os latidos ficaram mais altos, mas eu ainda estava de olhos fechados e só ouvi. E foi quando o som dos latidos aumentou. Eu abri os olhos e vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão, estalando os dedos como se quisesse chamar a minha atenção. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele colocou o dedo na boca para me fazer ficar quieto e apontou para o caminhão que estava ao lado do meu. Eu saí da rede e ele estava me chamando, apontando para baixo do caminhão. Então, eu vi uns pés estranhos, pareciam quebrados, e quem quer que fosse, estava se movendo apoiado na parte da frente dos pés, e dava para ouvir a respiração ofegante da coisa que estava a cerca de 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro sussurrou: "Vamos para a cabine! Ligamos o caminhão e descobrimos o que é isso." Eu sugeri que fosse melhor não, pois abrir a porta faria muito barulho. Eu sugeri que subíssemos no caminhão e ficarmos deitados na lona para maior segurança. Começamos a subir devagar e ficamos deitados na lona, olhando na direção daquela criatura, e ficamos lá por cerca de meia hora, até que vimos os faróis do caminhão da cabine se acenderem e iluminarem a criatura. Aquilo imediatamente correu em direção à mata que ficava atrás do posto, e só escutamos o motorista do caminhão da cabine sair e perguntar: "Que diabos foi aquilo?" Descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar lá. Eu corri para a sala onde o vigia noturno estava, mas a porta estava entreaberta e ele não estava mais lá. Eu tranquei-me na cabine do caminhão com os outros 2 caminhoneiros e ficamos lá, assustados, até o amanhecer. E quando amanheceu, saímos do caminhão e fomos à procura do vigia noturno, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos um pouco mais para ver se ele aparecia, mas nada aconteceu. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele. E então decidimos seguir viagem, mas antes de sair, eu olhei pelo retrovisor e vi o vigia noturno emergindo da mata que ficava atrás do posto. Arrepiei-me todo e acelerei o caminhão sem olhar para trás. Eu tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite em que a criatura apareceu, mas eu tive medo da resposta que ele poderia dar. Bem, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquela criatura que vimos era o próprio vigia noturno. Boa noite.